Era pra mim tá dormindo cedo, porque amanhã eu vou num pesqueiro. Sei lá que hora, mas de manhã. Calma aí que eu tô com sono, não tô entendendo nada. E era pra mim tá dormindo. São 2h35 da manhã. E eu estou aqui, comprometido a gravar este vídeo. Porque que alguém precisa trabalhar nesse canal. E eu sou o único que fracassa diariamente nisso. Diariamente não, semanalmente. É, semanalmente. Mas eu tô tentando. Então é isso, a gente vai ver jogos de... Cacete, calma. Jogos de terror no estilo de PS1 do Zedin, de sei lá quanto tempo atrás, 3 anos atrás. Tem que dar a informação completa. Porque desde que eu comecei a ver Gema Please, me despertou um, um apreço por jogos antigos. Aí, não é necessariamente jogo antigo, mas é na estética, entendeu? Ver gente jogando jogo antigo mesmo. Porque jogo novo e jogo antigo é tudo bom, gente. Não tem por que desprezar jogo antigo por ser antigo e jogo novo por ser novo. Pra mim é tudo bom. Quer dizer, tudo não, né? Não vem me jogar um Garden of Bambam na minha mesa achando que eu vou achar incrível. Tudo tem limite. Vamos assistir? Tá tudo pronto? Beleza. Jogos de terror no estilo PlayStation 1, tomada 1. Olá, querido o que aconteceu agora? Tá bom. Eu posso gravar com a luz apagada. Então como que você espera que eu grave o vídeo? Peraí, o que você disse? Ficou pobre! Eba! Amo gente pobre. Ai, minha gatinha linda. Ai, Megatron. Dado pelas nossas memórias, nós encontramos Alone in the Dark. As nossas, licença. Nunca joguei no PlayStation 1. Não sou tão velha assim. Mentira. Não sei de que época é o PlayStation 1. Deixa eu ver. Vai pro chão, caralho. Você não vai comer meu sorvete hoje, não. Tá, 1994. Gente, cheguei nem perto. Acho que meu irmão já teve um desse. Não fui da época do PlayStation 1. Nasci, lançou o PlayStation 2. No máximo, cheguei a ver o PS3 e eu usei o 4. O 5 meu irmão não quer comprar. E agora a gente voltou pro Xbox. Porque tinha um quando meu irmão era mais novo, só que os meus passarinhos estragou o fio. E agora ele tem outro, que ele comprou do amigo dele. E um dos primeiros a aprimorar a ideia de um jogo de terror em 3D. É claro que ele não foi o primeiro a ter a ideia de fazer um cenário em 3D. 3D Monster Maze, que foi um dos primeiros jogos de terror a serem inventados, já utilizava a ideia de um ambiente 3D e usava algo similar às mecânicas de um dungeon crawler. São aqueles jogos antigos de explorar Calma aí. São aqueles jogos antigos de Ai, que medo do Barney preto. explorar masmorras, mas por conta da evolução da tecnologia, dá pra ver como Alone in the Dark conseguiu aprimorar o ambiente. Mesmo que para os dias de hoje isso seja nada mais do que uma imagem estática com uma câmera em um ângulo fixo e objetos interativos extremamente destacados no ambiente. Mas parece legal, tá tudo bem. Na vida, ter esbarrado em Alone in the Dark foi nada mais do que uma grande coincidência. Eu era fissurado em uma série de jogos chamado Little Big Adventure e tinha achado os dois bem parecidos. Por conta desse achado, eu fui atrás de outros jogos de terror. Eu me deparei com Resident Evil, Silent Hill e Clock Tower. Era bem fácil ver como a cada ano que passava os jogos mais recentes melhoravam graficamente. E isso eu tô falando por volta do ano 2000. 20 anos depois, essa evolução vai tão além que o único personagem de um desses jogos mais recentes é formado por mais polígonos que um jogo inteiro desse que eu citei. Então se evoluímos tanto a esse ponto, por que um jogo com esses gráficos lançou em 2022? Porque os gráficos são muito da hora. Muita gente tem nostalgia, muita gente curte. Tem várias razões. Eu curto, que é mais pixelado. E eu gosto de pixel, porque é antigo, o antigo também é bom. Se o atual é bom, o antigo também era. O antigo teve que andar pro atual correr. O que você tá miando? Ah tá, a preta tá lambendo ele. Deixa eu refazer minha pergunta. Por que um jogo com esses gráficos faz tanto sucesso em 2022? Que as pessoas gostam de coisas antigas porque elas são velhas. Etarismo fortíssimo. Nega. Megatron está sentado olhando pra porta. Acho que ela quer sair. Esse já tá querendo abusar, né, porra? Aqui, porra. Infelizmente aqui no canal nós estamos cortando gastos, mas ter a capacidade de fazer animações com papelão, canetinha e a habilidade artística de uma criança que enfia giz de cera no nariz é algo muito bom e não é muito diferente para alguns desenvolvedores. Realmente, eu particularmente gosto. Mas eu acho incrível como o boneco do Zedin é tão simples, mas é tão bonitinho. Eu amo o cabelinho dele. Tirar o jogo do papel é bem difícil. Conseguir transformar sua ideia em algo visual, jogável e 95% sem bugs não é uma tarefa fácil. Sendo que no final, você ainda tem que fazer ele ser bom e acessível. Senão um jornalista de jogos não vai conseguir passar do tutorial e vai dar uma nota negativa pra ele. Mas para E aí que tá, a pessoa é burra, não sabe jogar, tipo eu.
Aí critica o jogo. Quer dizer, eu mais me critico do que critico o jogo. Mas eu estou aqui pra reclamar. Nossa, eu tirei totalmente o ponto do que eu tava falando. Nossa, por que eu disse isso? indies, principalmente jogos de terror, uma opção que se tornou bem viável é fazer jogos com gráfico de PlayStation 1, ou no caso, low poly, que significa que o gráfico do jogo conta com poucos polígonos, que faz ele ter essa aparência antiga de um jogo de gerações passadas. É claro que essa não é a única alternativa para gráficos simples, mas é o foco do vídeo, então eu vou me prender só a ela. Desse ponto em diante, surgiram vários jogos que adotaram essa opção, e o público começou a ter carinho por esse estilo, seja por nostalgia ou por gosto. Então, de uma opção barata, criar jogos no estilo de PlayStation 1 se tornou algo estético, o que foi muito bom para consolidar esse tipo de jogo no mercado indie. É low poly. Sei lá como é que fala. Eu curto o jogo com essa estética. Mas não tem nada melhor do que jogo em pixel art. Gente, eu sou viciado em pixel. Eu amo pixel. O mundo deveria ser feito de pixels. Eu amo pixel. De terror. É desse ponto em diante que o estético se mistura com o perturbador, com o estranho e com o desconhecido, para assim um novo capítulo começar. Pra mim, a melhor forma de explicar algo é com exemplos, e não teria como falar de jogos de terror com gráfico de PlayStation 1 sem falar de Puppet Combo. Meu primeiro contato com seus jogos foi em Power Drill, assistindo o Alan Zoka jogar. É aquela cena padrão de filme de slasher. Nossa protagonista entra em um lugar abandonado na busca por alguma ajuda, e logo descobre que o morador do lugar é um assassino psicopata. Alguns minutos de Ah, gameplay que legal. passam. Ai, gente, que legal. Você vai no hotelzinho. Opa! Não acredito! O dono é psicopata. Ai, não acredito que ele é um assassino. Não, nossa, só eu pra dar esse azar. Ai, gente. Aí o dono é um assassino. Você vai explorar, Mona. Explorar. Tomar banho. Você achou que eu ia colocar um jumpscare com volume alto, né? Te enganei. É por isso que o Zedinho é o meu favorito. O bichinho dele é bonitinho, mesmo sendo bem porcaria. Com todo respeito. A voz dele é boa. O cara é da hora. Ele não deixa você tomar susto. Por isso que ele é meu favorito. Eu amo ele. Para de miar no meu pé, neném. Que foi, hein? Do jogo estar no volume 10 e o jumpscare pular pro volume 200. Eu aprecio minha audição. Ah, mas isso acontece até em filme. Em cena de ação, tá no volume 200. Em diálogo, parece que os caras tá sussurrando. Detalhe, eu não gosto de filme de ação. Cena de luta é muito ruim pra mim. O único filme de ação que eu gosto é Sonic. O jogo aumenta por conta da tensão, mais efetivo ele está sendo para me causar medo. Dito isso, muitas pessoas têm medo de simplesmente tomar susto, botam puzzles para impedir o progresso do jogador. Normalmente, esse tipo de coisa seria algo que deveria demorar 2 minutos pensando, e de repente demora 20 porque a pessoa tá com medo de levar algum susto enquanto tá pensando. E nem começa a falar o tempo que uma pessoa leva para sair do esconderijo porque tá com medo de jogar realmente o jogo. Eu não sei se eu chamaria os jumpscares dos jogos da Puppet Combo de fracos, covardes ou baratos. Na verdade, eu diria que eles estão na medida certa. A maioria dos temas dos seus jogos rodam em torno da ideia de slashers dos anos 80. Qualquer pessoa que assistiu esses filmes consegue perceber a inspiração e notar a semelhança nos sustos. Então, para dar um final nesse tópico, Eu queria assistir mais filmes, mas filme em geral, terror, comédia, eu só não assisto romance. Eu queria ir mais pra essas áreas assim, pra assistir esses filmes de terror, filme slasher, sabe? Queria ver mais. Mas eu me cago de medo. Eu sou cagão pra caralho. Meu primeiro filme de terror foi FNAF. Eu tava me cagando de medo, sendo que só a primeira cena que dá um medinho por causa do Fox. os da Puppet Combo são baratos, mas eu não mudaria nada. A esse ponto, já se tornou icônico, e como gato assustado que sou, eu me assusto todas as vezes. Voltando para os trilhos, em Power Drill nós contamos com muitos pontos diferentes que fazem o jogo ter o estilo de PlayStation 1, além dos gráficos, é claro. O uso de câmera é algo essencial para alcançar a nostalgia ou a estética. Em jogos como Resident Evil e Silent Hill, nós contamos com a câmera fixa, posicionada em um ângulo da sala. É feito algo similar em Power Drill, mas ao invés disso, temos uma câmera orbital acima da cabeça da nossa personagem. Isso ajuda muito na jogabilidade, fazendo o jogador não alterar seus controles a cada mudança de câmera, e ainda cutuca um pouco da nostalgia, sem perder pontos com a estética de tudo. Não, da hora essa câmera assim. Mas eu teria raiva de uma câmera assim. Tipo, com todo respeito, mas. Não sei, ou joga de primeira pessoa, ou deixa alterar a distância da câmera. Senão nem dá na minha mão. Se eu tiver que ficar olhando pra trás do boneco, eu vou me estressar tentando ver o boneco de frente.
eu vou me estressar por não saber virar a câmera direito. Eu consigo me estressar com cada coisa ridícula que vocês não têm noção. Existem muitos outros títulos que, mesmo quase todos utilizando gráficos low poly, eles conseguem criar uma experiência totalmente diferente um do outro. É o objetivo, um jogo ser diferente do outro, senão é cópia. Mas é claro que eu não estou aqui para falar apenas de Puppet Combo. O mercado de jogos indies desse estilo está numa época ótima, e eu não vou me limitar a falar apenas de um desenvolvedor. Akamanto é um dos jogos que, quando eu vi pela primeira vez, achei que era outro título da Puppet Combo, e eu fiquei bastante surpreso quando descobri que não era. Ele é um jogo da Shilazart e ficou bastante famoso entre streamers e youtubers pelo mesmo motivo que muitos jogos da Puppet Combo. Um jogo onde você foge de um bicho bizarro que tem um grito. Que susto. Ele só passando o vídeo de exemplo. E eu tomei um sustinho. Gosto de ver os outros jogando jogo assim. Eu não consigo jogar. Se eu abro a conta da Steam do meu irmão, eu tenho um monte de jogos de terror na conta dele. Pergunta se eu jogo um. Se eu já joguei um. O máximo que eu joguei dali foi FNAF e Little Nightmare. Carol Tale também. A Shilazart é meio confusa. Ao mesmo tempo que ela lança jogos focados em transformar coisas do cotidiano em terror, e no meio disso ela cria um ambiente perturbador para acompanhar, ela também faz jogos inspirados da Puppet Combo, que particularmente eu prefiro muito mais o primeiro que eu citei, mas deixa eu falar uma coisa que se destaca em Akamanto. Enquanto você caminha nesses corredores apertados, dá pra ver que você não consegue ver o fim dele. Ele fica coberto por uma escuridão e isso serve para assimilar uma limitação em jogos PlayStation 1 de muito tempo atrás. Não era fácil com a tecnologia da época carregar um mapa inteiro, então muitas vezes os desenvolvedores tinham dificuldade em fazer jogos com cenários grandes ou de mundo aberto. Essa daí sabe por ref. Os jogos dela parecem ser muito bom. Acho que não importa se for jogo inspirado na Puppet Combo. É Puppet Combo, sei lá o nome desse negócio aí, com todo respeito. Oi, amor. Seus bebês tá lá fora? Vou abrir a porta. Gatos entraram, gatos saíram. E a Megatron decidiu ficar lá fora sem os filhos dela. É uma realidade muito triste da família brasileira atualmente. Tornar essa situação e ainda por cima fazer esse contorno se tornar algo memorável foi Silent Hill. Muitas pessoas têm na memória a cidade lotada de neblinas que é Silent Hill, quando na verdade as neblinas foram uma ideia para não deixar simplesmente o ambiente ao redor do personagem todo preto. E mesmo assim ficou da hora. Incrível. A maior parte desses jogos assim eu não acompanhei também. Silent Hill, não sei outros jogos nesse estilo. Mas uns jogos famosões assim. Jogos famosões. Famosos. Esses jogos famosos aí, maioria eu não vi. Ou eu acho muito chato, ou me dá raiva porque muita gente ficou falando sobre e perdeu a graça pra mim. Não tenho problema com algo ser famoso e muita gente falar. É que chega uma hora que falam tanto que eu perco o saco pra ver. Eu fico sem ver, ou espero as pessoas dar uma baixada, o negócio voltar a aparecer pra mim voltar a ter vontade de assistir. Então eu assisto assim, quando já saiu totalmente do hype, onde ninguém mais vai falar sobre, aí se eu assistir e gostar, eu tomei no meu cu. Porque daí eu vou falar com quem? Eu falando nesse vídeo, acabou se tornando estético. Mas como eu tinha falado, a Shilazart tem dois tipos de jogos, e por mais que um deles se tratam de lendas urbanas japonesas como Yuki-onna, Teki-Teki e o próprio Akamanto, não é a parte que me interessa, mesmo que eu adore as lendas urbanas do Oriente. Aokari e Missing Children são dois dos jogos que mais me interessaram desse desenvolvedor, e o principal motivo disso é o cenário. Apesar deles serem mais polidos em comparação a outros jogos com gráficos de PlayStation 1, a ambientação vazia é algo bem perturbador. Em ambos os jogos você passa por áreas como cidades e bairros que normalmente estariam lotadas de pessoas, mas encontra ninguém por lá. Se eu passo por um lugar vazio, eu choro. Porque ou tem muita gente, ou eu não passo. Porque eu prefiro ser assaltado no meio da multidão do que ser assaltado sozinho na rua. Aí, desculpa, eu prefiro sair esbarrando de pessoa em pessoa pra recuperar um item do que eu estar sozinho e ter chance de vir um cara armado pra cima de mim. Contra algo ou alguém, o jogo te joga em uma situação de explorar o desconhecido, e por saber que o jogo é de terror, sua mente cria várias formas de te causar medo e de te deixar relutante a fazer isso. Não precisa disso, sabe? Não precisa de toda essa temática pra me botar medo. Sai daqui, macho. Pouquíssima coisa já me dá medo. Não precisa se esforçar muito. Eu tava com medo de um jogo de árvore. Não sou uma pessoa que tem muito critério, sabe? Pra medo. Ô gato, não! Gato, o que você fez? Você tá bem? Desculpa.
Não botei você certo na cama, você tá bem? Gente, que ódio desse gato. Nossa, eu vou matar o pretinho. Você nunca sabe se vai encontrar algo ou alguém. O jogo te joga em uma situação de explorar o desconhecido, e por saber que o jogo é de terror, sua mente cria várias formas de te causar medo e de te deixar relutante a fazer escolhas. Mas seguindo com o jogo, você eventualmente chega a encontrar com outras pessoas, mas o design dos modelos dos personagens é bem único. Tanto os jogos da Chilas Arts quanto a Puppet Combo utilizam esse modelo de personagem, algo que parece um boneco que teve a textura da aparência jogada em cima dele e como resultado ele ficou todo esticado e estranho. Eu acho incrível o personagem assim. Eu amo. E se eu tô jogando e vejo um personagem assim, sem ser o assassino, nossa, mas eu perco o medo na hora. Segundo, depois o medo volta. Mas na hora, no momento, eu paro para rir, né? Aliviar a tensão um pouco. Diz que na nossa visão achamos isso bizarro ou errado porque esse tipo de coisa entra no Vale da Estranheza. Uma réplica humana que se comporta de forma parecida, mas não idêntica, a seres humanos reais, e isso provoca repulsa. É. Ah, tudo tem seu lado positivo e negativo. Para ser algo muito efetivo em um jogo de terror. O cenário desses jogos como um todo me lembrou bastante de um outro título, Walk. Um jogo sobre uma menina tentando voltar para casa enquanto se esconde de uma mulher com penas de corvos. Ah, eu vi esse jogo aí por cima. Eu vi um pouco desse jogo aí. Ah, é um jogo de terror da horinha, mas ai, eu não tenho saco. Não tenho saco pra jogo assim lento. Eu gosto de coisa rápida. Só que eu não consigo me concentrar com coisa rápida. Ainda mais com tendo que ter noção de tempo pra quando o bicho vai passar, pra mim não me fuder, aonde dá pra se esconder. Eu não consigo guardar tanta informação. Então esse tipo de jogo não é pra mim. O que é pra mim? Jogos repetitivos. Eu gosto de jogos repetitivos. Eu ficaria o dia inteiro jogando o jogo de Tycoon no Roblox. Eu ficaria o dia inteiro jogando Stardew Valley. O dia inteiro jogando Minecraft, só fazendo construção e achando vila. Eu ficaria o dia inteiro em Mario Kart. Mario Kart 8 é o que eu tenho acesso. Jogos assim, repetitivo mesmo, que eu sei o que vai acontecer. Principalmente que não dá medo. Eu amo. Terror feitos ao estilo de PlayStation 1. Recentemente, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, eles lançaram a versão Haunted PS1 Demo Disc Spectral Mall, com 21 demos e tem vários jogos interessantes lá. Se você curte jogos como Akamanto ou Power Drill, é bem possível que você se interesse por Fear the Spotlight. O objetivo nele é bem simples. Use de uma criatura com cabeça de holofote e coletar itens espalhados pelo mapa, para que assim você possa resolver enigmas. Fortemente inspirado em Survival Horror de PlayStation 1. Parece da hora. Tem que pesquisar esse jogo aí depois. Pra mim assistir. Não pra jogar, porque eu não sei quanto custa. Claro que ainda tem espaço para melhoras e a demo é bem... E também eu sou medroso. Vale a pena ficar de olho nele. Afinal, não tem muitos Survival Horrors lançando atualmente que chamam muita atenção, ou pelo menos é isso que eu diria alguns dias atrás. Mas agora, eu quero apresentar pra vocês um jogo chamado Alissa. Eu só joguei Alissa. Mas a Alissa é foda, né? Desculpa, eu entenderia se fosse só pra evitar negócio de Alice no País das Maravilhas e tal. Mas, porra, Alissa é de fuder. Alissa, eu acho. Assim, caralho. Alissa é foda. Todos os pontos em relação à estética e nostalgia. Pior que a Alissa é bonita, ó. A Alissa é estilosa. Sem Alissa, você joga como uma oficial chamada Alissa, que está investigando o roubo de plantas de um projeto. Na sua primeira parada, você se encontra em uma cidadezinha pouco receptiva. Todos os lugares parecem estar vazios e dá uma sensação de que algo está errado. Até a hora que você é recebida por um velho que te dá a direção do destino de um suspeito que você estava atrás. Na floresta, você encontra uma pessoa estranha que foge no momento que te vê. E enquanto você parte atrás dela, em certo momento seu colega tropeça e vocês se separam. Até o ponto que você é sequestrada por criaturas estranhas e acorda em uma... Esse jogo parece POG, tá? Da hora. Porra, toda uma caçada. Toda uma caçada pra essa porra aí, esqueci o nome. Porra, isso é um jogo da hora, tá ligado? Todo temáticozinho, eu gosto de jogo assim. Jogo que parece um episódio de série esquisita. Começo, meio e fim. É tudo que eu preciso. O fim é tenebroso? É, mas faz parte, não faz? Às vezes... nem todo mundo tem um final feliz. E algumas pessoas têm que morrer. Esse ponto adiante é onde o jogo realmente brilha. Muitos jogos são feitos com a intenção de parecer retrô. Desde animações, áudio e até mesmo a iluminação do jogo, eles não tentam ser metrô, mas sim serem estéticos. Alissa, por outro lado, poderia ser muito bem um jogo que saiu na época do PlayStation 1. Os planos de fundo pré-renderizados que lembram Alone in the Dark, câmeras fixas e estáticas, clássicas de survival horrors, e uma dublagem que soa antiquada e como se tivesse sido feita há tempos atrás. Tudo aponta para um jogo que não quis adotar uma estética. Ele não tentou parecer retrô, mas sim ele quis tentar ser um jogo retrô. Falando em específico da câmera, eu tinha mencionado em... Foda.
foda, tá? Esse jogo tem aura. Ele usava uma câmera orbital, que simulava a visão de câmeras de jogos antigos, mas ajudava na hora de controlar o personagem. A Alyssa ignora isso, usando as câmeras fixas que alteram seus controles no momento que você muda de sala. Às vezes você tá andando pra baixo em corredor e do nada sua câmera muda pra uma sala grande, e o botão pra baixo te leva pra uma direção diferente do que você estava antes. Ah não, isso daí ia me fuder muito. Isso daí ia fazer eu tomar no cu pra caralho. Nossa, só de ver esses bonequinhos correndo me lembrou aquela fase dos palhaços em Dark Deception. Ai, não dá não. Ou aquela fase dos ursos, aqueles ursos malditos. Os antigos, principalmente na questão do gerenciamento de recursos. Em jogos como Night of the Nanda, a Puppet Combo ou Yuki-Onna da Shella's Arts, você tem um inventário com espaço limitado. Isso serve para você saber priorizar qual o item importante para aquele momento e qual item deve ser deixado para trás. Por um lado, esse sistema de prioridade é até que interessante. Rainy, vai tomar no seu cu. Eu entrava nesse jogo e não saía debaixo da cama. Eu entrava e já me escondia. Meus amigos pegavam meu celular, derrubavam o vaso e davam um negócio na minha mão. Eu me escondia na hora. Eu cago de medo de jogo assim desde pequeno. Não consigo. Eu só assisto jogo de terror. Eu amo jogo de terror. Eu só assisto. E aí, quando eu vou jogar, eu me cago inteiro. Não consigo. Eu não saio do lugar. Eu fico intacto, do jeito que eu aparecer aqui eu vou ficar. Legal quando você percebe que o item que você precisava para aquele momento específico foi deixado para trás e agora você tem que voltar tudo andando para conseguir recuperá-lo, enquanto corre o risco de morrer para um monstro que anda por aí. Mas e quando você nem sequer se lembra onde o item tá? Imagina, você pega um item que você não sabe que é importante e você taca no chão, num lugar totalmente aleatório. Aí, quando você precisa, você se fode pra tentar achar. Sinceramente, eu ia chorar. O inventário é de traçar uma estratégia para saber o momento certo de utilizar seus recursos. Durante o jogo, você vai encontrar muitos monstros espalhados pelo mapa e sempre vai ser uma quantidade maior do que o esperado. Muitas vezes, a melhor opção é de simplesmente passar reto por esses monstros, mas eventualmente você vai ter que matar algum. Ai, eu amo monstro assim. Aí eles chegam perto. Não, ele ainda tá desfilando, tá? Ele. Ah. Para avançar no jogo e salvar o seu progresso, porque para salvar nesse jogo é necessário pagar uma moeda, ou melhor, as Tuff Wheels, que é o item que você consegue matando monstros. Porra. Ou tu sai ou tu salva. Os dois não dá. Na verdade, é você desperdiçar suas balas. E olha que isso não é difícil. Muitas vezes você vai ser obrigado a mirar rápido contra inimigos que vão surgir na sua. É que esses fantasminha não dá. Eles andando devagarinho. A mira desse jogo se move tanto na horizontal quanto na vertical, e muitos monstros possuem pontos fracos, que só morrem se forem acertados lá. Então o que eu quero dizer com tudo isso é, não gasta todas as suas balas atirando em um macaco batedor de prato, porque você vai chegar na batalha contra o chefe sem munição alguma. O que eu ia falar? Me lembrou a mira do Cuphead. Voltamos para o estúdio, no final do vídeo. Recuperou dinheiro! Aê! Mas sim da estética como um todo. Tanto que se vocês notarem, enquanto eu falava sobre a Alyssa, eu mencionei todos os pontos que fazem parte de um jogo do estilo de PlayStation 1 que eu tinha mencionado anteriormente, usando o jogo apenas como exemplo. Cada um dos jogos Um jogo pegou o conceito todo. E é jogos assim que deveriam estar, tá no topo, assim, sei lá como é que fala dessa porra, mas vocês não mexem nas minhas bolsas, não. tem vários outros jogos que eu não consegui incluir no vídeo, como outros títulos da Puppet Combo e da Shella's Art, ou até mesmo outros jogos como Lost in Vivo, Siren Head e No Players Online. E por mais que isso seja Muito jogo, já cansei. Poucos jogos que ele usou de exemplo, mas o pouco que ele usou são jogos bons. E é bom ir atrás desses jogos, tanto pra dar visibilidade, ou realmente achar um jogo que você goste, assim, não imaginou que você iria gostar. Então é sempre bom ir atrás, sabe? Achar novos interesses. Se o vídeo dele terminou, o meu também terminou. Porque eu não passo de um